Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Faelbe Antônio, eu sou o seu professor de hoje. Essa que vai ser, eu acho que é a minha primeira vez que vou fazer essa aula voltado para vocês do 8º ano. Porém, acho que vocês já devem ter me visto em outras aulas, como o especial do Dia do Folclore, que eu mesmo fiz, e também o da última aula, em que eu falei um pouco sobre a verdadeira história, por trás da independência, alguns fatos que nunca aparecem nos livros, e falei um pouco sobre a história de Belo Jardim. E hoje, a pedido da professora, eu vou dar continuidade ao assunto, ela que não pôde estar aqui hoje com vocês, mas que, por coincidência, a gente falou sobre independência na última aula, e hoje nós vamos falar justamente sobre o que aconteceu após a independência. Então, a gente continua seguindo o mesmo assunto. Hoje nós vamos falar com vocês sobre o primeiro reinado. Bom, o primeiro reinado, a aula que espero que seja a número 12. Bom, o pós-independência. O primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, marcou os anos iniciais do Brasil como uma nação independente, após o processo de independência ter sido conduzido por intermédio de Dom Pedro I. Com esse acontecimento, o Brasil transformou-se em uma monarquia, que era a única da América Latina e foi governada por Dom Pedro I de maneira autoritária. É importante falar que a monarquia, que essa questão de ser dominada por um imperador, realmente o Brasil era o único naquele período que era monarquia. Todos os outros estados da América do Sul e até mesmo da América Central estavam mudando a sua forma de governo para uma forma de república. Porém, alguns poderes políticos do Brasil tinham medo de que se instaurasse no Brasil uma república e isso acabasse dividindo o Brasil em vários países, em vez de unificar em um país só, já que o Brasil é um país de uma extensão territorial tão grande. Então, por isso, entre outras coisas, eles decidiram optar por criar uma monarquia, aonde seria dominado pelo seu primeiro imperador, Dom Pedro I. Os primeiros 2 anos aqui no Brasil, como nação independente, tiveram como principal debate, além de procurar do Brasil ser reconhecido, como um país independente, elaborar uma Constituição para o país. Para quem ainda não sabe o que é essa Constituição é um texto de leis, que rege o nosso país, que diz quais são os deveres e direitos, as leis que dizem o que os nossos direitos como cidadão. Me enrolei um pouquinho, mas quer dizer isso, os deveres e direitos que nós como cidadãos temos aqui no Brasil. Então, os 2 primeiros anos, foi justamente eles queriam criar essa Constituição. Lembre que antes da independência, Dom Pedro I já havia chamado, para ser feita uma Assembleia Constituinte, que essa Assembleia eram os deputados que iriam elaborar essas leis e essa Constituição. Então, esse documento seria elaborado por essa Assembleia Constituinte, que havia sido escolhido em eleições realizadas após a independência. A Constituinte assumiu suas funções em maio de 1823, a independência foi em 22 e em 23 começou a elaboração da Constituição. Só que essa Constituição gerou desentendimentos entre os deputados e Dom Pedro I, ou seja, eles não conseguiram se entender. Essa disputa entre os constituintes e o imperador resultou em um evento que ficou conhecido como Noite da Agonia. No dia 12 de novembro de 1823, por ordens de Dom Pedro I, os militares invadiram a Assembleia Constituinte e prenderam os deputados e opositores do imperador. Com isso, a Constituição que havia sido elaborada foi barrada por Dom Pedro I. E por que ele fez isso?
né? Acontece que os deputados, né, as pessoas daquela Assembleia, queriam criar uma constituinte que diminuísse o poder do imperador, para que Dom Pedro I não tivesse tanto poder. E isso estava, né, contra a vontade de Dom Pedro I, que queria governar de forma absoluta, né, de forma rígida. Foi então a partir da prisão de seus opositores e da impugnação desse documento, né, impugnação que significa anulação, Dom Pedro I formou um Conselho de Estado e passou ele mesmo a elaborar uma Constituição que lhe agradasse, né? Então ele começou a criar uma Constituição que fosse favorável ao que ele queria. A Constituição elaborada por Dom Pedro I e o seu conselho foi outorgada, né? Ou seja, foi aprovada e imposta por vontade do imperador no dia 25 de março de 1824, 2 anos após a proclamação da independência. Esse conjunto de regras também possuía alguns princípios liberais, porém dava poderes irrestritos ao imperador brasileiro. Então eu trouxe para vocês aqui um texto, né, da Constituição de 1824 com os principais fundamentos que foi estabelecido. Então, entre eles, né, foi estabelecido que existiria 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador representava unicamente o imperador e cedia-lhes direitos políticos plenos, ou seja, ele poderia fazer quase bem o que quisesse. O imperador, né, no caso Dom Pedro, foi considerado como uma figura sagrada e inviolável. A forma do governo que foi escolhido foi a monarquia, com transmissão do poder, né, a transmissão do poder seria feita de maneira hereditária, ou seja, quando Dom Pedro I não mais pudesse governar o Brasil, quem iria governar seria o seu filho primogênito, né, homem. As eleições foram estabelecidas como indiretas, mas se vocês perguntarem se ele era o imperador, que eleições seriam essas? É por conta que eles fizeram que o governo fosse de uma forma federativa. Cada estado, né, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, teria um presidente ou governador, como vocês queiram chamar, e para ocupar esse cargo, né, seria feita essas eleições indiretas, que quem iria escolher seria o próprio imperador e os deputados que faziam parte. E só teriam direito a esse voto quem fosse, né, censitário, ou seja, que ele estabeleceu alguns critérios de renda para determinar quem teria direito a esse voto. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres e com mais de 25 anos poderiam votar, né? Ou seja, para poder votar e ainda mais ter direito a ser votado, você tinha que ter uma certa quantia de renda por mês e ser maior de 25 anos. E a Constituição também garantiu alguns direitos individuais importantes, como, por exemplo, a tolerância religiosa, né, onde começou a ser permitido culto privado a outras religiões que não fossem o catolicismo, né? Isso, de certa forma, favoreceu as religiões de matrizes africanas e também, né, a preservação de alguns costumes indígenas. E também teve a questão da proteção à propriedade privada, entre outras coisas. Só que o governo do imperador, de Dom Pedro I, ele não agradou muitas das pessoas por conta dessa forma autoritária que ele tinha de ser. E muitas revoltas começou a acontecer no Brasil. E é justamente elas que nós vamos ver agora. A primeira delas é a Confederação do Equador. As posturas autoritárias de Dom Pedro I geraram forte insatisfação, principalmente entre as elites do Nordeste, né? Essa insatisfação foi intensificada nessa região por conta da influência de Cipriano Barata e de Joaquim do Amor Divino, que também era conhecido como Frei Caneca. Eles vinculavam as suas críticas contra o governo do imperador em jornais
que circulavam em Pernambuco, que eram chamados de Sentinela da Liberdade, esse que era comandado por Cipriano Barata, e Tifes Pernambucano, que era organizado por Frei Caneca. E isso também se dá, essa insatisfação, por conta da revolta de 1817, né, que ainda estava muito vivo na cabeça dos pernambucanos essa questão de querer ser livre, de querer ser uma nação livre, né? Até hoje ainda existe um estudo, principalmente na universidade aqui da região do Nordeste, deles quererem separar a região do Nordeste do restante do Brasil, né? Formando então um país que seria o país Nordeste, totalmente livre, né, do Brasil, e que eles iriam ter sua própria bandeira, seu próprio hino, sua própria capital, né, sua própria Brasília, digamos assim. Além do autoritarismo do imperador, os altos impostos e os impactos ideológicos que a Revolução Republicana de 1817 ainda gerava nessa região, levaram a província de Pernambuco a uma nova rebelião, que ficou conhecida como a Confederação do Equador. Essa revolta iniciou-se em 2 de julho de 1824 e foi liderada por Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paz de Andrade. Carvalho Paz de Andrade, ele era o governador de Pernambuco e, insatisfeito com esse governo, Dom Pedro I resolveu tirar ele e colocar uma outra pessoa no lugar. E, insatisfeito com essa mudança, é que ele, junto com Frei Caneca, fizeram estourar essa rebelião chamada de Confederação do Equador. A Confederação do Equador, assim como a Revolução Republicana, possuía um caráter separatista, né, separar o Nordeste do restante do Brasil, e defendia o republicanismo, né? Eles queriam que, ao invés de uma monarquia, o Brasil fosse uma república. Essas revoltas se espalhou por outras regiões do Nordeste brasileiro, como nas províncias da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Mas, em setembro de 1824, as tropas imperiais, né, as tropas de Dom Pedro I, invadiram e lutaram contra esses revoltosos, né, matando muitos, reprimindo eles duramente e prendendo os seus líderes, entre eles Frei Caneca, que foi executado em praça pública para servir como exemplo. Outra guerra que aconteceu durante esse período foi a Guerra da Cisplatina, né, que eclodiu na província de Cisplatina, que fica lá no finalzinho do Brasil, né, já no Rio Grande do Sul. E que havia sido, nessa região de Cisplatina, ela havia sido integrada ao Brasil, né, por Dom João VI, né, ao invadir essa região e derrotar José Artigas na década de 1810, ou seja, desde 1810, essa província da Cisplatina, como vocês estão observando aí no mapa, pertencia ao Brasil. A revolta da Cisplatina declarava a separação dessa região do Brasil e a sua anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, que hoje em dia é a atual Argentina. Isso deu início, em 1825, a um conflito conhecido como Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi, portanto, um conflito travado entre o Império Brasileiro contra o governo de Buenos Aires pelo controle dessa região. Essa guerra estendeu-se de maneira desgastante durante 3 anos e ela só acabou por conta da mediação da Inglaterra, que fez um acordo de paz e que foi assinado em 1828 entre os dois governos, o governo da Argentina e o do Brasil. Ambos os países abriram mão da banda oriental e foi concedida a independência para a região sob o nome de República Oriental do Uruguai. Então, nem a Argentina nem o Brasil ficaram, né? Foi formado o Uruguai. Então, essas medidas acabaram levando, né, que o imperador acabasse abdicando, ou seja, que ele acabasse saindo, pedindo para sair, né, como os nossos costumes, né, nossas gírias atuais, fez com que o imperador pedisse para sair da independência.
Né? Por quê? Porque além do autoritarismo e da violência e da economia arruinada, o jogo político também contribuiu para minar a posição do imperador. O imperador, ele, por conta dessa guerra da Cisplatina, acabou aumentando muito os impostos, e isso fez com que a economia do Brasil ficasse muito saturada e que o preço de vida, né, para poder viver, comprar os alimentos, crescesse muito. Então, durante o primeiro reinado, foram formados gradativamente dois blocos políticos, que foi o Partido Brasileiro e o Partido Português, que é aquele que eu falei que ajudou durante a independência. Enquanto que o primeiro, o Partido Brasileiro, representava uma oposição ao imperador, o segundo, já que o próprio imperador era português, oferecia apoio a ele. Então, como resultado dessa insatisfação e dessas guerras que estavam acontecendo, Dom Pedro I renunciou ao trono. Ao deixar a sua posição, o imperador ofereceu o trono ao seu filho Pedro de Alcântara, que é esse rapazinho aí da foto, só que na época em que ele ofereceu o trono, o príncipe só tinha 5 anos de idade. E de acordo com a Constituição de 1824, ele estava proibido de assumir o trono até os 18 anos. Então Pedro de Alcântara, que viria a se tornar Dom Pedro II. Então, por conta disso, iniciou-se no país uma fase de transição que ficou conhecida como o período regencial, no qual o governo do país ficou nas mãos de regentes. Enquanto isso, Pedro II, Pedro de Alcântara, foi tutorado por José Bonifácio, foi ensinado por José Bonifácio a se preparar para assumir o trono. E é justamente essa aula sobre o período regencial que será a próxima aula de vocês. Bom, eu espero ter explicado um pouco, de como é que o que aconteceu após esse período, de que o Brasil se tornou independente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Acredito que na próxima aula a professora de vocês já vai estar de volta e ela vai dar continuidade com esses assuntos, falando sobre esse período regencial. Muito obrigado a todos e até uma próxima aula.